Bom, gente, nesta aula de hoje estaremos apresentando o conteúdo da lei dos cossenos da trigonometria num triângulo qualquer. Então, nós, nesta aula, faremos as demonstrações dessas leis. Então, vamos aqui chamar lei dos cossenos. Então, em que consiste essa lei? Nós vamos fazer isso num triângulo qualquer, particularmente aqui num triângulo obtuso. Então, nós vamos pegar, no caso 1, vamos chamar caso 1, um triângulo que tem essa cara, onde aqui nós estaremos fazendo esta lei. Depois, nós vamos fazer aqui a outra situação e aqui é o terceiro caso. Então, faremos aí 3 casos mostrando a lei dos cossenos. Bom, vamos aqui olhar para esse triângulo, considerando esse carinha aqui, vértice A, vértice B, vértice C. E vamos olhar para esse triângulo, traçar aqui a altura do triângulo do vértice A em relação ao lado BC oposto ao vértice A do triângulo, certo? Então, nós estamos considerando a altura H do triângulo do vértice A, em relação ao vértice A e o lado que se opõe ao vértice A. Supondo que esse carinha aqui nós vamos chamar de A, por conta que está se opondo ao ângulo A, aqui vamos chamar de maiúsculo, aqui de minúsculo e aqui o B. Muito bem. Se esse cara aqui for A, e nós queremos definir esse segmento que vai da interseção da altura até B, nós vamos chamar isso de M, e aqui A, esse outro segmento, A menos o M. Então, A, que é tudo isso, subtraído de M. Então, qual é a proposta dessa demonstração? Sempre que nós estamos fazendo essa demonstração. Primeiro, nós vamos traçar a altura do triângulo. Então, no nosso caso, nós vamos traçar a altura do triângulo em relação ao vértice A, depois a altura do triângulo em relação ao vértice C e a altura do triângulo em relação ao vértice B. Então, são 3 situações. Quando você traça a altura, você faz evidente que esse ângulo, onde a interseção da altura com o lado oposto, forma um ângulo de 90 graus, já que a altura ela vai do vértice perpendicular ao lado oposto. Então, divide esse triângulo em 2 triângulos retângulos. Com essa metodologia de dividir o triângulo em 2, é que nós a proposta da demonstração é exatamente usando esse método que nós estamos colocando aqui para vocês. Bom, então, existe aqui um triângulo retângulo, certo? Desse lado, onde nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Veja, ele é 90 graus aqui, então a hipotenusa, C ao quadrado, é igual o H2, que é o cateto, mais o M2, que é o outro cateto. E do outro lado, nós vamos também aplicar o teorema de Pitágoras. Veja, B ao quadrado é igual ao A menos M ao quadrado mais o H2. Bom, agora nós
podemos observar o seguinte: existe aqui um H2 e um H2. O que nós vamos fazer é tirar, por exemplo, o valor de H2 daqui. Vamos fazer isso. O H2 é igual ao C ao quadrado menos o M ao quadrado. Então, H2 igual a C ao quadrado, a C para o lado de cá menos M ao quadrado. E vamos substituir na segunda equação. Então, eu tenho B2 igual a menos M ao quadrado, mais o H2, que estamos substituindo por C ao quadrado menos M ao quadrado, que é o H ao quadrado. E daí a gente fica com B2 igual, já fazendo aqui o quadrado de A menos M, quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais C2, veja, menos M2. Ao fazer isso, já observo que o M2 se anula com menos M2 e nós ficamos com B2 igual a 2 mais C2 menos 2AM. Então, existe aqui, né, um M que foi introduzido, mas a proposta do problema, ou da demonstração, é que esse M não tenha na nossa lei dos cossenos. Então, nós precisamos tirar, né, esse M, e como nós podemos tirar ou substituir esse M aqui? Veja, existe esse triângulo retângulo que nós marcamos aqui, e se ele é retângulo, eu posso usar aqui um conceito. É interessante você observar, certo, que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo para a gente desconhecido, né, no sentido que eu fiz aqui uma altura. Mas esse ângulo aqui é o ângulo do triângulo. Isso, eu vou usar esse ângulo. E a outra é, se você quer chegar a uma demonstração do teorema dos cossenos, ou da lei dos cossenos, quando você tem aqui o b ao quadrado, é a soma dos quadrados dos outros lados do triângulo menos o dobro desse lado A, certo? Com o lado C, que é aqui menos 2AC. Então, e o cosseno seria menos 2AC vezes o cosseno do ângulo que se opõe a esse lado B. Então, o ângulo que se opõe ao lado B, B minúsculo, esse carinho. Então, é lógico que isso vai alinhando a gente com a demonstração. Então, eu preciso aqui achar o cosseno desse ângulo B, seria esse cara, que é o cateto adjacente. Isso aqui é retângulo, veja, isso aqui é hipotenusa, isso aqui são os dois catetos, 90 graus aqui, ó. Então, hipoteto, 90 graus aqui, vai ser hipotenusa, e esses carinhas aqui são os dois catetos, H e M. Então, o cosseno de B é o cateto adjacente, que é o M, já que o C é a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é a C. E daí eu tiro o M, que é o que eu quero. O M é igual a C cosseno do ângulo B. E nós vamos agora pegar esse M e substituir por C cosseno de B. Então ficou B2 igual a 2 mais C2 menos 2A, e o M, C cosseno do ângulo B. Então veja exatamente o que nós temos aqui. B ao quadrado, que se opõe ao ângulo B, é
o A2 mais C2, quer dizer, o quadrado dos outros dois lados do triângulo, menos o dobro do produto desses dois lados, 2AC, e o cosseno exatamente do ângulo oposto ao lado B. Então essa é a lei quando eu pego, por exemplo, esse lado aqui e quadro. Bom, agora eu vou desenhar o mesmo triângulo aqui, né? Vou colocar aqui o mesmo triângulo, vou colocar mais para cá, né? Aqui, ó. Aqui a gente tem espaço, eu vou colocar o mesmo triângulo. Aqui eu tenho 1, 2, mais ou menos. Então eu tenho esse triângulo e nós vamos representar igualzinho o A, o C e o B. Então, agora o que nós vamos fazer, veja, esse carinha aqui é o A, esse cara aqui é o B, da mesma forma, e aqui nós temos o C. Bom, e o que nós vamos fazer agora é tirar a altura, por exemplo, aqui, ó, do C em relação a esse lado AB. Como ele é obtuso, eu tive que prolongar para que eu tenha a altura do triângulo em relação ao vértice C. Então aqui em relação ao vértice A, aqui em relação ao vértice C. Bom, aqui a proposta é a mesma, nós temos, né, a altura e nós vamos ter esse triângulo, que é o triângulo, né, aqui está o A, né, vamos botar aqui um P, né, onde eu tenho o A, P, C, e depois eu tenho o triângulo B, P, C. Então, como nesse caso nós formamos dois triângulos retângulos, aqui também nós temos dois triângulos retângulos. Um é esse, certo? Que eu vou pontilhar, e o outro esse grande aqui, ó. Então, a proposta é a mesma. Nós vamos usar o teorema de Pitágoras aqui. Como ele é 90 graus aqui, ó, então eu vou ter B2 igual. Agora, observe, aqui eu tinha M e aqui eu tinha A menos M. Aqui eu vou botar o M da mesma forma, só que eu não preciso colocar, como eu fiz aqui, ó, M, A menos M, porque esse cara aqui está bem definido, é o C. Então eu defino só aqui por um M, que seria exatamente esse cateto aqui, ó. Tá? Então, veja, o B2, que é a hipotenusa, é igual o H2 mais o M2. E olhando para esse triângulo maior, BPC, veja que a hipotenusa, que é o A2, triângulo retângulo, então aplicando Pitágoras, eu vou ter esse cateto aqui, que agora é C somado com M ao quadrado, mais também o H ao quadrado. Na mesma forma que eu fiz aqui, ó, veja que aqui eu tirei o H2 e substituí na outra equação, eu tenho duas equações, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar o H ao quadrado, que é B2 menos M2, e substituir aqui, certo? Então, eu vou substituir exatamente aqui. No lugar de H2, vou botar B2 menos M2. Então, ficou A ao quadrado igual. Já vou fazer isso aqui. O quadrado do primeiro mais o dobro
do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o H2, que é B2 menos M2. Veja que o M2 simplifica com menos M2 e nós vamos ter que o A ao quadrado é B ao quadrado, está aqui, ó, mais C ao quadrado, mais 2CM. Muito bem. E agora, veja que nós estamos chegando próximo, porque esse A ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois lados do triângulo, que é B e C, mais 2 vezes o produto do C, deveria aparecer aqui o B, e aparece o cosseno do ângulo A, que seria exatamente o ângulo que se opõe ao lado A, esse lado aqui. Muito bem. E aí, nós precisamos tirar M, né? Esse M aqui, ele precisa ser substituído. Agora, veja o seguinte, eu tenho um triângulo retângulo aqui, que na realidade, o nosso ângulo que vai aparecer aqui, eu vou chamar, por exemplo, vou botar aqui um θ, que seria esse ângulo, quer dizer, que teria que aparecer o cosseno desse ângulo, ou esse cara aqui é o ângulo A, posso chamar assim, é o ângulo A, certo? Referente ao vértice A. Agora veja, para eu tirar o M pertence a esse triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Então vou pensar nesse cara como θ aqui. O que acontece? O cosseno de A, né, se eu usar o cosseno, porque eu tenho que usar o cosseno porque a lei é ali onde aparece o cosseno de A, ele é negativo, porque esse ângulo é obtuso, e no triângulo retângulo, na circunferência trigonométrica, pegou isso aqui é o eixo do cosseno, e quando o ângulo está aqui, ó, o cosseno está do lado de cá, que é negativo. Isso aqui é o eixo do cosseno, eixo do cosseno. Então, como esse ângulo aqui é obtuso, o cosseno é negativo. Aqui é o ângulo agudo. Se o ângulo é agudo, menor que 90, o cosseno é positivo. Então, se eu olho aqui, se eu pensar no cosseno de θ, né, eu posso dizer que o cosseno de A é menos o cosseno de θ. Quer dizer, quando eu faço os arcos suplementares, no caso do cosseno, o cosseno desse arco aqui é menos o cosseno do outro. Por quê? Porque em valor absoluto eles são iguais. Né? Em valor absoluto eles são iguais. Mas o que acontece? Esse cara é negativo. Então, eu preciso olhar para o cosseno desse θ, né, como negativo. Então, o cosseno de θ, ele é negativo, tá? Por conta que deixa eu botar só o cosseno de θ, não vou botar o negativo não agora não. O cosseno de θ, ele é igual, no triângulo retângulo, cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa, que é aqui D, tá? D. Pagou ali, que é D. Então, o cosseno de θ é esse cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é B. Tá? Mas, nós, na realidade, a gente quer o cosseno de A, tá? Não o cosseno de θ. Então, o nosso M é igual a B cosseno de θ. Né? Tirei o valor de M. Só que se eu pensar no cosseno de A, o cosseno de A, exatamente, o cosseno de A deixa eu novamente colocar aqui, ó. Esse é o cosseno de θ. Então, o nosso cosseno do ângulo A é
negativo, menos m sobre b. Então, por quê? Porque eu quero o cosseno desse ângulo, que é obtuso, então ele é negativo. Então, o cosseno de A é menos, simetrizar isso aqui, menos m sobre b. E aí, eu tiro o quê? Eu tiro que o menos m, como eu quero, é b cosseno de A, e eu posso dizer que o m é menos b cosseno de A. Tá? Então, o nosso m é menos b cosseno de A. Muito bem. E aí eu vou entrar aqui, ó, com A2 igual a B2 mais C2 mais 2C, e no lugar do m vamos colocar menos b cosseno do arco A, que gera exatamente, tá, o que? A2 igual a B2 mais C2, aqui mais com menos, menos, 2C B cosseno do arco A. Então, veja essa lei aqui. Quando eu olho para o A ao quadrado, eu tenho a soma do quadrado dos outros dois, B2 mais C2, menos duas vezes o produto, CB ou BC, né, cosseno do ângulo que se opõe ao lado A. O lado A, o ângulo que se opõe ao lado A, é esse que eu estou definindo aqui como ângulo A maiúsculo. Então, veja, nós provamos para o B2 e agora para o A2, certo? E aí, nós vamos para o terceiro caso, onde eu vou aqui, por conta do desenvolvimento, eu vou gerar um triângulo menor, tá? Em escala, vamos supor que eu agora tenha um triângulo um pouquinho menor, para que eu tenha aqui espaço no quadro. Então, veja, eu tenho esse triângulo, tá? Seria o mesmo triângulo, apenas estou colocando numa escala menor, ABC. Então, nós achamos a altura em relação ao vértice A, a altura em relação ao vértice C, agora nós vamos achar a altura em relação ao vértice B. Então, aqui, a altura em relação ao vértice A. Aqui, a altura em relação ao vértice C, certo? E aqui, a altura em relação ao vértice B. Então, para fechar a nossa demonstração. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos prolongar o lado AC para que eu possa achar essa altura em relação ao vértice B. Então, isso aqui é a nossa altura. Bom, da mesma forma que nós fizemos esse caso 1, caso 2, vértice C, e agora o caso 3, nós traçamos a altura e nós vamos ter dois triângulos retângulos. O triângulo, né, esse cara aqui, da mesma forma que eu chamei aqui de P, eu vou chamar aqui de P também. O triângulo APB e o triângulo CPB. Esse triângulo todo aqui, ele é retângulo, e esse triângulo que eu marquei aqui, achei também é retângulo. O que nós vamos usar é o teorema de Pitágoras aqui, certo? Então, quem é esse carinha? É A, quem é esse carinha? É B, e esse carinha aqui é C. E aqui é o H. Então, olhando para esse triângulo retângulo menor, eu vou ter que o C2 é igual, tá? Esse cara aqui, né, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou chamar de M, né? M. Então, eu tenho C2, que é a hipotenusa, igual
M2, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Olhando para o triângulo retângulo maior, a hipotenusa ao quadrado é igual a B mais M ao quadrado, né, mais o H ao quadrado. Então, eu tenho duas equações, eu tirei dos dois triângulos retângulos, aqui, né? Muito bem. Veja que, na realidade, eu formei uma lei onde eu peguei o lado B, né, como referência, que é o B ao quadrado. Aqui eu peguei o lado A. E está faltando o lado C. Está faltando o lado C. Então eu vou usar aqui um processo que eu já sei que eu tenho que encontrar C ao quadrado. Né? Veja, ó, B ao quadrado, A ao quadrado, C ao quadrado. Então eu vou pegar esse carinha aqui, tá? E subtrair, né? Quando você tem duas equações, eu posso formar uma equação equivalente subtraindo membro a membro, ou somando, ou multiplicando, como queira. Isso aí vem da álgebra linear. Então, equações equivalentes. Então, eu tenho C2, subtraio o A2, e eu tenho aqui o M2 mais o H2, subtraio esse carinha aqui, ó, entre parênteses, B mais M ao quadrado mais o H ao quadrado. Então, C2 menos A2, M2 mais H2, menos tudo isso aqui. E aí eu tenho que o C2 menos o A2 é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado, menos, agora vamos resolver esse produto, quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o H ao quadrado. Então, eu vou ter que C2 menos A2 é igual a M2 mais H ao quadrado, menos, simetrizando ali a expressão, menos B2, menos 2BN, menos M2, menos H ao quadrado. Quer dizer, o que eu estou observando aqui desse lado aqui? Eu estou observando que esse cara simetriza com esse, H2 menos H2 dá zero, que o M2 menos M2 também dá zero. Então eu fico com C2 igual, passando para cá, A2, menos o B2, menos o 2BN. Então, o que me restou aqui foi isso. É interessante você observar que nas outras leis, eu já cheguei aqui, por exemplo, cheguei numa forma assim, C2 igual a 2 mais B2. Aqui aparece A2 menos B2. Então, aqui, no meu caminhar, ter algum cuidado, porque não apareceu direto o A2 mais B2. Então, isso, eu estou observando isso aqui. Mas, continuando a mesma proposta, veja que eu preciso tirar o M. Foi assim que eu fiz, ó. Tirar o M aqui. Tirei o M, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Então, quem é o meu M aqui, né, quando eu olho para esse triângulo retângulo? Esse M, ele tem que aparecer como cosseno de C grande, né, porque há uma relação, olha, do B, do lado B, o cosseno do ângulo que se opõe. Do lado A, com cosseno do ângulo que se opõe. Então, o ângulo que se opõe ao lado C, né, é esse cara aqui, ó. Então, eu preciso, para ver o M, eu preciso estar vendo quem é o cosseno
desse cara. Então, o cosseno de C grande. Porque vai entrar o cosseno de C grande aqui, ó. Aqui é o lado C e o ângulo oposto C. Ângulo C. Então, o cosseno de C. O cosseno de C, nesse triângulo aqui, ó, que é retângulo, é o cateto adjacente, que é quem? B mais M. Observa, esse aqui é o cateto adjacente. Porque o H é oposto ao ângulo. Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é A. Certo? Nós queremos achar o M. Então, eu vou escrever aqui assim, ó, o B mais M, tá? É igual a A multiplicado pelo cosseno do C. Como eu quero o M, né, aqui, para substituir, então eu vou tirar o M daqui. O M é igual a A cosseno de C menos o B. Então eu tirei o valor de M, que é A cosseno de C, passei para lá, menos B. Bom, então o que eu tenho que fazer é pegar esse A cosseno de C menos B e substituir aqui, certo? O quadro ele começa a ficar um pouco pequeno, vamos ver se a gente fecha isso no mesmo quadro. Então veja, o C2 igual o A ao quadrado, repetindo aqui, menos B ao quadrado, menos 2B, e no lugar do M, vamos colocar A cosseno de C menos o lado B. Então, tiramos o M e tiramos o M e substituímos pelo seu valor. E aí você fica com o quê? Você fica com C ao quadrado igual A ao quadrado menos B ao quadrado menos, veja, agora estou multiplicando menos 2B por A cosseno C, então é menos 2. Eu posso botar AB, ou BA, cosseno de C, e menos com menos, né, aqui ó, dá mais, multiplicando 2B com menos 2B com menos B, dá mais 2B ao quadrado. E aí, o que você observa aqui? Ó? Observa, né, a lei que é C ao quadrado igual A ao quadrado. Quando você adiciona 2B2 com menos B2, você fica com mais B2. Olha o mais B2 surgindo, e aqui o menos 2AB cosseno de C. Então, veja onde nós chegamos. O lado C ao quadrado é a soma do quadrado do lado A, quadrado do lado A com o quadrado do lado B, menos 2 vezes o produto dos lados A e B, vezes o cosseno do ângulo que se opõe ao lado C, que é o nosso C aqui maiúsculo. Então, gente, veja, nós provamos para vocês a lei dos cossenos nos 3 casos sobre um triângulo obtusângulo. É evidente que essa situação pode ocorrer num triângulo acutângulo, que é exatamente o procedimento é o mesmo, usando essa metodologia, e pode surgir num triângulo retângulo. É interessante, aí, só para fazer o fechamento, que, olhando aqui apenas, quando o teu triângulo for retângulo, certo? E você tem, por exemplo, aqui, olhando para uma situação que eu tenho aqui o A, eu tenho o B e eu tenho o C, né? Vamos supor que esse cara aqui seja 90 graus, né? Aqui em A. Então eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B e eu tenho aqui o C. Então, isso aqui eu vou botar B grande, né?
E aí, e aqui o C grande, e aí você pode estar olhando, né, que o A ao quadrado é igual os outros dois lados, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o BC cosseno 2BC cosseno do ângulo A. Só que o A é 90. A2 igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno de 90. Mas o cosseno de 90 graus, né? Olha aqui o eixo do cosseno, olha aqui 90 graus. O cosseno de 90, quando você traz aqui, a medida do cosseno 90 no eixo do cosseno é zero. Então, faz com que tudo isso aqui se anule, porque isso aqui é zero, é um fator aqui, né? 0 vezes 2BC dá zero. E aí você gera, quando você está olhando numa situação dessa, né? Exatamente um triângulo, o além, que relaciona o ABC, quando esse cara aqui se opõe a 90 graus, você tem aqui aquela relação do Teorema de Pitágoras. Então, a partir da demonstração, por exemplo, da lei dos cossenos, você também chega aqui nessa relação de Pitágoras. Um abraço para todos, e está aí essa aula que demonstra para vocês a lei dos cossenos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.